Boa noite a todo mundo. Bom estar de volta aí com o fechamento desse ciclo de encontros, né? Então, meu nome é Pedro Silveira, eu sou um homem branco que usa óculos redondos e tenho uma barba grisalha. Estou utilizando um fone de ouvidos branco sob um fundo branco e estou com uma camiseta cor de vinho. Bom, dito isso, dizer que realmente é uma satisfação estar fechando esse ciclo, né? E uma satisfação também estar encontrando com o Naine hoje e um grande prazer estar contigo e te conhecer. E para além de conhecer o seu trabalho, né, estar podendo te encontrar aqui por meio virtual hoje, né? Então, boa noite, Naine. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo mundo que está aqui na sala. Uma sala bem cheia, né? Acho super interessante como essas conversas, às vezes, tem uma lotação que talvez se a gente estivesse juntos não teria, né? Enfim, tomara que seja uma boa conversa. E é interessante que a gente é um público de professores e educadores, né? Então, as conversas anteriores têm sido bem produtivas nesse sentido, né? A partir dessa experiência compartilhada, né? Então, acho que a gente podia já começando esse bate-papo, né, Naine? Eu vou fazer algumas provocações, né? Aí você fica à vontade para falar o quanto você achar necessário. E se você também quiser em algum momento mostrar imagens, mostrar alguma coisa, né, projetar alguma coisa, também fique totalmente à vontade, tá certo? Você está Certo. falando de Cuiabá, é isso? Nesse momento onde Isso. você Eu se estou encontra? falando de Cuiabá, Mato Grosso. Vou aproveitar também para fazer a descrição, né? Antes que eu me esqueça, eu sou uma mulher indígena de pele escura. Eu estou com o cabelo preso, ao meu fundo tem uma parede branca e eu estou vestindo um vestido estampado, bem colorido. Maravilha. Naine, eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho da sua trajetória, da sua atuação, né? Então, assim, a sua atuação, ela se caracteriza pelo trânsito entre diferentes, tanto universos culturais, como entre diferentes campos profissionais e também entre diferentes disciplinas, né? Então, você é doutora em educação, mestre em arte, graduada em comunicação social. Você trabalha com curadoria, produção cultural, com docência, com produção jornalística, né? E você também, na sua atuação, faz uma comunicação entre o mundo indígena e o mundo não indígena, né? Então, eu queria começar te pedindo para narrar um pouco a sua trajetória pessoal e profissional e esse trânsito por esses diversos campos. Sim. Então, eu acho que eu posso dizer que eu me aproximo muito dessa interdisciplinaridade que a gente tanto fala, né? Que gostaríamos que acontecesse para ter uma ideia geral do mundo. E eu sempre acredito que se a gente pudesse ter isso, seríamos talvez um pouco mais completos e com os nossos sentidos mais educados para compreender o local em que a gente vive e convive. Eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, a minha mãe é terena, o meu pai, ele é um homem negro, descendente de negros e indígenas, que é de Cuiabá, e é uma história bem longa, né? Mas eu acho que a história deles é uma história que marca um pouco o porquê de tanto trânsito e atravessamento que eu resolvi ter na minha vida, né? São os deslocamentos que os meus pais fizeram que talvez me proporcionaram a oportunidade de experimentar, né? E essa característica de experimentar e de poder fazer escolhas é algo que me foi possibilitado por eles, né? Pelo entendimento que eles tinham de mundo e também
por essa educação que eles resolveram adotar para a gente, que é o que a gente chama de educação indígena, né? Que é o que nos permite vivenciar muitas das maneiras de ver o mundo. Minha mãe é uma mulher do povo terena, minha família materna mora em Mato Grosso do Sul. As nossas aldeias, né, as aldeias onde moram os meus familiares ficam em Mato Grosso do Sul, onde a gente tem o nosso vínculo, o nosso elo, e nessas indas e vindas a gente pôde reparar, pôde perceber aí a grandiosidade do que essa educação indígena proporciona para a gente, né? Embora com muitos atravancos e muitas dificuldades, ela ainda permanece, e eu falo que com muita dificuldade, porque com a entrada de um sistema onde o dinheiro começa a reger a vida, as alterações também acontecem, né? Como, por exemplo, as formas de se criar uma criança, ela vai mudando para poder se adequar a esse tempo, que é o tempo do ganhar dinheiro. Desde muito nova, eu acho que eu sempre tive vocação para as artes, mas eu queria mesmo ser astronauta, e era muito difícil ser astronauta. A possibilidade de vivenciar esse fazer artístico surgiu dentro de casa. Nós mantínhamos um grupo de teatro, que tínhamos um patrocínio, né? O meu pai bancava o nosso grupinho de teatro dos vizinhos, das crianças da rua, e esse patrocínio nos possibilitou pensar o que a gente chamava de teatro comunitário, que era um pouquinho baseado aí nas nossas vivências coletivas enquanto indígena, né? De reunir aí os nossos parentes que não eram parentes, mas os nossos vizinhos, as crianças que cresceram conosco, experimentar esse sentido de coletividade, porque a gente mora em um bairro mais periférico, a gente mora aqui até hoje, em Cuiabá, que é um bairro mais distante do centro, e a gente pôde vivenciar muita coisa. Eu, na realidade, queria ter cursado artes cênicas, e em Cuiabá não tinha na época, então eu cursei radialismo, na época, né? Nem existe mais esse curso, mas era o que se aproximava das artes cênicas, e me encantei. Me encantei muito pelo curso, porque eu achava ele muito completo. A gente tinha muita noção de muitas coisas e me possibilitava também, talvez, aproximar mais da oralidade, porque eu sempre fui muito tímida, assim, para falar em público, então isso me dava, assim, uma ideia do quanto falar é importante. Depois disso, eu fui fazer o mestrado na UNB, mas não foi em artes cênicas, eu queria também artes cênicas, e aí eu acabei entrando no mestrado em artes lá, mas não com um projeto focado em artes cênicas, mas um projeto que trabalhava as danças do povo terena, né, em especial a dança masculina e a constituição de memória. E eu acredito que foi a partir do mestrado que eu comecei a perceber que algumas questões deveriam ser mais preponderantes do que as outras, como, por exemplo, que a prática tinha que ser mais importante que a teoria. Porque até então tudo que a gente lia e a gente conhecia vinha dos antropólogos, né, e ainda vem, e as vozes que vinham da aldeia sempre foram muito pequenas, né? Nessa época eu conheci Roberto Cardoso de Oliveira, um pouquinho antes dele falecer, e tivemos uma conversa muito bonita, porque o próprio Roberto me falou isso, né? Que ele não chegou a ir na minha aldeia, ele tinha visitado praticamente todas as aldeias terenas, mas ele não tinha chegado a conhecer a minha comunidade e não ouviu os anciãos de lá. Então, eu fiquei muito preocupada com essa escuta que o antropólogo não conseguiu fazer da minha comunidade. E nessa época, então, eu começo a ter uma tutoria, um aconselhamento de um ancião da minha aldeia, né, o seu Isaac, que até hoje, na realidade, eu consulto ele para fazer algumas coisas. Inclusive, a exposição da Pinacoteca foi a primeira pessoa, que não a minha mãe e meu pai, que soube da exposição e do nome que eu escolhi para a exposição, e deu um parecer para essa exposição, mas eu chego lá, né? Eu sou muito ruim de cronologias também para contar coisas, eu vou misturando o tempo, porque eu acho que o tempo das coisas não é esse tempo cronológico, sabe? É o tempo do acontecimento que é importante para a gente, assim. E aí no mestrado eu acho que eu faço um pouquinho de uma visita a mim mesma, de entender coisas da infância que eu não entendia durante a infância, né? Dessa vida que era uma vida na aldeia, mas era uma vida na cidade,
de quando a gente acordava cedo e se sentava para tomar tereré, e eu ouvia algumas conversas, ou as histórias que a gente ouvia à noite, porque na época não tinha energia elétrica, não tinha banheiro, não tinha nada, e de todo mundo de encantamento que existia, mas que quando a gente é criança ele tem um peso, quando a gente cresce a gente vê outro valor nisso tudo. E aí eu fui para o doutorado, já trabalhar a questão da escola indígena e do uso das tecnologias. Eu sempre gostei muito de tecnologia, até hoje estudo, não somente no contexto indígena, mas a tecnologia dentro da nossa vida, né, dentro da escola, junto das crianças, no nosso dia a dia, e quanto ela afeta as nossas produções e o nosso viver mesmo, né, o nosso modo de vida. E aí eu estudei no doutorado, então, o uso do audiovisual pelos professores indígenas enquanto material didático, engatei no pós-doutorado, também estudando professores já da rede pública aqui do interior de Mato Grosso, nessa relação de tecnologias mesmo, e como o audiovisual os auxiliava a se ver enquanto pessoas que têm universos culturais distintos, e como é que eles levavam esses universos culturais para dentro da sala de aula. E eu acho uma temática muito potente e importante, porque a gente, quando vai para a sala de aula, às vezes tem determinado tipo de relacionamento com os alunos que a gente não percebe que são os relacionamentos que a gente teve durante a vida, ou é construído a partir do universo cultural que a gente vivenciou e vivencia. E aí isso, de certa forma, até afeta as relações que a gente tem dentro da escola, como a gente compreende o nosso aluno ou como a gente não compreende. Então, foi um processo muito interessante, porque a partir de filmes motivadores, os professores podiam falar sobre seus universos culturais, ao mesmo tempo que falavam como era a convivência nas escolas. E aí, eu fiz um outro pós-doutorado, onde eu volto para a produção de comunicação indígena e eu faço um mapeamento do audiovisual que é feito pelos indígenas de Mato Grosso, e aqui a gente tem grandes cineastas indígenas, e tudo isso tem originado agora, tem gerado algumas produções escritas, porque eu, depois de algum tempo, percebi que a gente precisa deixar esses registros escritos, né, de forma que as pessoas possam acessar esses olhares, que a gente fala de olhares contra-colonial, mas alguns falam de decolonial, e que tudo isso a gente possa transformar em conhecimento para todas as pessoas e todos os públicos. Paralelo a essa vida acadêmica veio a exposição Veshua, que é de uma conversa que vem desde a Bienal de 2016 com o Johan, que hoje é diretor da Pinacoteca, mas foi curador da Bienal de 2016. A gente considera Veshua um marco em termos de história da arte do Brasil, porque ela não foi construída de dentro para fora, e sim de fora para dentro, já que eu não sou uma pessoa que trabalha dentro da Pinacoteca, eu sou uma pessoa convidada, e eu não fui convidada só para estar lá dentro, mas eu fui convidada para levar toda essa história que eu tenho e entendimento que eu tenho de arte. Então, acho que o maior sentido dessa exposição é justamente isso, é que ela é de fora para dentro e não de dentro para fora, como a gente costuma ver as instituições dentro dos seus das suas gestões realizarem, né? Fazer as coisas estruturadas de acordo com o que já está cristalizado dentro delas, e a gente sabe que a nossa própria história é cristalizada aí em alguns aspectos que às vezes não permite que olhares como o meu, que são olhares subalternos ou de pessoas que vêm da margem, possam entrar. Nos casos a gente ainda não consegue entrar, assim como as universidades, a gente não consegue entrar com muita potência para trazer outras informações. Então, eu acho que hoje, a partir da produção escrita que a gente vem fazendo, a gente consegue, pelo menos, alçar alguns voos e encontrar algumas pessoas, como essas 346 que estão, 345, né? Porque eu sou 46, possam alcançar um pouquinho do que a gente gostaria de dizer, ou gostaria que fosse dito aí nesses 521 anos de invasão do Brasil. Certo, eu ia perguntar mais para frente sobre o Vecha, mas já que você puxou esse assunto, né? Então, bom, para quem está entrando em contato agora, né? Então, conforme a Anaíne está dizendo, né? Vecha, nós sabemos, né? Foi uma exposição
que aconteceu na Pinacoteca, em São Paulo. Me corrija se eu estiver errado, Naine, entre outubro de 2020 e março de 2021, né? E sob a curadoria da Naine. E primeiro eu estava procurando para ver se tinha um link para disponibilizar algum material da exposição para o pessoal. Eu achei o link da Pinacoteca como as exposições passadas, né? Mas tinha alguns vídeos, mas se tiver alguma também, além disso, alguma outra informação mais completa, com fotos das obras, alguma coisa assim, se eu puder falar. Mas a minha provocação é para você falar um pouco mais, né, dessa exposição. Você citou um pouco como foi o convite para a curadoria, mas assim, falar um pouco mais de como foi essa curadoria e falar um pouco mais fazer um pouco de um painel desses artistas indígenas que participaram da exposição, falar um pouco para que o pessoal talvez não tenha muito contato, né, a maioria das pessoas, falar um pouco deles e delas. Eu compartilhei o link de um documentário que foi feito na abertura, ele foi produzido na abertura da exposição e ele conta um pouquinho do processo de Veshua. Ele foi feito pela Jamile Dias e faz parte de um projeto, na realidade, de uma parceria, né, que a gente fez e vocês podem também encontrar no YouTube da Pinacoteca as lives que nós fizemos no decorrer da exposição. Essas lives trazem alguns artistas e alguns temas que permeiam a Veshua, né? Bom, Veshua significa nós sabemos, em terena. Então, eu parto do princípio de que cada artista poderia levar, dentro do escopo do que se pensava como Veshua, o que eles acreditam que nós sabemos e precisávamos compartilhar. A Pinacoteca já vinha fazendo um trabalho junto à sua equipe de pensar ou de repensar a sua coleção permanente e o seu espaço enquanto um espaço que, a partir de agora, pudesse trazer outras vozes. A gente sabe que lá é uma instituição das maiores instituições do país, que tem um dos grandes acervos e guarda, né, resguarda muitas das grandes obras que temos hoje no Brasil. E para muitas pessoas que conhecem a instituição e estudam a arte, a história da arte, as instituições de arte, ela tem um formato amarrado, né? O que é amarrado? É que a gente tem o que a gente chama dos cânones de arte e que seguem um padrão, né? E esse padrão, ele leva muitas das instituições a fazerem alguns processos de exclusão. Então, há algum tempo, a Pinacoteca vem trabalhando junto com a sua equipe formas de abrir e mudar o diálogo das suas coleções, assim como trazer outros elementos para suas coleções. E dentro desse escopo, eles promoveram em 2019 uma série de seminários para discutir isso, né? Como é que seria uma instituição diferente? E aí eles me convidaram para fazer uma fala. E a minha fala, na realidade, foi uma provocação que eu levei até o final, que era o que eu estou fazendo aqui, né? Por que vocês me querem aqui? Afinal de contas, né? Para que serve essa conversa e o que vocês pensam que vocês estão fazendo? E aí, essa conversa se desdobrou no convite para fazer a curadoria do que seria a primeira exposição de arte indígena da instituição. Lembrando que em seu acervo permanente, se não me engano, a exposição, a Pinacoteca tinha duas peças, que são duas bonecas Carajá, que estavam em comodato. Em 2019, ela já havia adquirido obras do Jaider, Isbel e do Denilson Baniwa, eu acho que uma obra de cada, mas ainda não estava em exposição. E aí, paralela a Veshua, eles começaram a redesenhar o acervo permanente, né, a exposição permanente, e aí essas obras entram dentro desse contexto do acervo permanente, com toda a releitura do seu espaço físico. Então, a escolha de artistas foi super difícil, não tinha como fazer uma escolha sem problematizar o que é arte indígena, né? Mas problematizar o que é arte indígena não partindo dos cânones artísticos que a gente tem, que são cânones não brasileiros, né? Digamos assim, que são
mais baseados em escolas ocidentais. A gente precisava da perspectiva dos artistas e dos seus respectivos povos, porque não tem como também a gente falar que a arte indígena é uma coisa só pelo meu olhar terena. Ou não tem como eu falar o que é arte indígena contemporânea, porque eu estou dando uma visão talvez muito particular. Então, eu comecei a falar de arte brasileira feita por indígenas, que era e é o meu interesse, né? É situar essa produção na história da arte, não somente aqui nesse período, mas ver os períodos anteriores, o que estava acontecendo e por que a gente nunca entrou nesse mapa, sabendo que sempre foi inspiração para os artistas não indígenas, né? E aí, então, a seleção dos artistas foi muito difícil e ela acabou ocorrendo de uma maneira em que os artistas é que se colocavam com o que eles queriam trazer. A ideia era lançada a eles e eu perguntava o que você quer mostrar, o nome da exposição é essa e a arte o que é. Algumas foram comissionadas para serem feitas especialmente para Veshua, como a obra do Gustavo Caboclo com os artistas indígenas do sul do país, que é uma provocação, né? Existem indígenas no sul do país, e a obra do Macu, que são as duas telas que hoje estão na entrada da Pinacoteca, e ficou lindíssimo. Logo que você entra na instituição, você vê já os painéis, e são poderosas, porque são as músicas de cura, né? São os cantos da ayahuasca. Temos aí, então, também algumas obras de autorias que a gente desconhece, como o próprio Krenak, né? Que numa conversa solta com ele me disse que tinha várias telas pintadas, mas na realidade eu tinha convidado ele para fazer outra coisa, fazer uma performance. E aí ele me fala que ele tinha exposto essas obras no Japão, olha que coisa, né? Acho que no ano 2000. Ele foi e levou as obras, e eu falei, bom, então traga essas obras para a Pinacoteca, porque a gente quer ver também o Ailton, artista plástico agora, né? E aí é uma coisa assim, né, que a gente vai reparando da faceta dos indígenas, que é esse trânsito, né? E aí, voltando a mim, não é algo especial que eu tenho, como diz Daniel Munduruku, é especial aqui fora, mas lá dentro todo mundo faz a mesma coisa, né, lá dentro da aldeia. Não que faz igual, mas todo mundo desenvolve essas habilidades porque faz parte da nossa educação desenvolver essas habilidades, né? Você canta um pouquinho, você dança um pouquinho, porque isso faz parte da vida, da nossa vida, né? Obviamente, pintar com toda a genialidade do Denilson, do Jaider e da Dayara, eu não faço, mas eu sei fazer o meu próprio grafismo no meu corpo. Então, assim, são as habilidades que a gente vai aprendendo porque faz parte da nossa educação. Então, a Veja trouxe, né, essas obras, tanto de artistas individuais como de grupos coletivos, como o Macu, como o Gustavo, que se reuniu com outros artistas da região sul, ou a Ascuri, que é um coletivo de audiovisual de Mato Grosso do Sul, Terena Guarani, e aí tem um processo, então, de produção mesmo da exposição, e foi feito totalmente online. Eu não estive na Pinacoteca em nenhum momento, eu vi o espaço por fotos, pelas plantas baixas, defini a expografia online com a Fernanda Pita, que era a curadora da casa, que acompanhou e fez comigo o trabalho, e tudo que eu precisava entender, ela buscava, ela e o Guilherme, que era da produção, buscavam me mostrar imagens para ver se aquilo se encaixava. Eu acho que eu estive uma vez nas salas, mas antes delas serem desocupadas para a exposição, elas tinham ainda, né, as peças. Então, eu desenhei mentalmente a expografia para o arquiteto fazer, né, a planta humanizada do processo, e o que eu acho que é interessante nesse conceito da expografia é que a gente usa o cubo branco, né, que são os espaços de exposição, mas eu queria o cubo preto. E Veshua foram 3 salas escuras, não totalmente negras, mas num tom que se aproximava da cor preta. O que quebrava a relação com a própria instituição, já que era o espaço do cubo branco, eram 3 salas negras, que trazia aí um deslocamento do tempo e espaço e do entendimento também do que a gente estava fazendo ali. Então, a gente tinha de todo tipo de produção, desde as videoinstalações, ao jardim que o Denilson Baniwa plantou na área externa, às cerâmicas feitas pelas mulheres Iudiaque de Mato Grosso. É um deslocamento
bastante interessante para atender aí essa ideia de arte brasileira feita por indígenas. Infelizmente, a exposição ficou pouco tempo, né, com a restrição de entrada, mas eu costumo dizer que ela saiu de cena como ela deveria sair. A gente, no momento de muita dificuldade, de muita tristeza, ela veio e foi embora da forma como tinha que ir, né? No silêncio. A gente fez o que dava para fazer, os artistas se empenharam e não pensaram em nenhum momento em cancelar, e a instituição também não pensou em nenhum momento em cancelar, como outras exposições de outras instituições que foram suspensas e retomariam esse ano e no próximo ano, mas a gente não quis fazer isso, né? E os artistas também se predispuseram a não fazer, porque a gente acreditava que era importante fazer isso nesse momento. E aí a exposição se encerrou com a compra de várias obras. Eu não sei dizer a vocês quantas foram adquiridas pela instituição, mas foram mais de 10 obras, que hoje fazem parte do acervo permanente, né? A compra anual ficou com grande parte das obras de Veixo. Acho que por enquanto é isso, sim. Depois, se tiverem mais questões, podem dizer. Maravilha. Aí o pessoal que está acompanhando, né, o curso já sabe, né, que já podem ir mandando as observações, os questionamentos no chat e a gente ou separa um tempo no final para poder fazer essas questões que vocês estão colocando, ou a gente vai, que nem a gente fez no último encontro, incluindo esses questionamentos na nossa na conversa aqui, né? Só uma observação, você ficou falando dessa questão, você contou essa história do Ailton Krenak, né, da exposição no Japão, e eu me lembrei imediatamente do Abdias do Nascimento, né, que ele sai do Brasil no exílio como intelectual, como, enfim, teatro, mas que aí ele vai para os Estados Unidos e volta como um artista plástico reconhecido, né? E me ocorre mesmo aí essa pluralidade de atividades que fazem parte dos modos de vida que não brancos, né, não ocidentais, de ter uma pluralidade de atividades. Eu queria... a gente vai retomar o Veshwa daqui a pouco, mas o tema, né, desse nosso ciclo de conversas que se encerra hoje contigo é a ideia de natureza, né? Então, a gente viu nas conversas anteriores, né, com o Ailton Krenak e com o Paulo Tavares, como que o conceito de natureza produzido como algo oposto à cultura, né, e como algo subordinado à dominação humana, né? E essa natureza é uma invenção de origem europeia e ela move o processo colonial e a economia capitalista, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco como que você vê os artistas indígenas contemporâneos dialogarem com a ideia de natureza ou com outras ideias sobre relações ecológicas ou socioambientais nos seus trabalhos, né? Então, eu imagino que quando, por exemplo, o Iban Runiquim está pintando uma serpente, né? Essa serpente não é a serpente do ponto de vista zoológico, né? Do entendimento ocidental, ou quando o Denilson Baniwa está desenhando uma onça, né? Ou quando o Jaider Esbel está falando da árvore, né? Então, de natureza ou de que tipo de natureza eles estão falando, né? Queria que você comentasse um pouco nesse sentido. Então, eu acho super difícil a gente falar, e eu tenho dito muito que para a gente falar do artista indígena, a gente precisa entender o que é indígena, né? Ou o que são povos indígenas, em que se baseia ser indígena. Porque quando a gente entende essas outras relações no seu microespaço, que é esse espaço, ou no seu macroespaço, que são esses espaços de relações que se constituem com o humano e o não humano, a gente começa a entender também essas obras. Sabe por quê? Porque tudo que a gente aprendeu hoje de análise de obra de arte, por exemplo, a gente aprendeu com escolas europeias. Então, a gente tende a olhar
com o olhar do que a gente aprendeu, né? E não é esse olhar que talvez a gente deva lançar a produção dos artistas indígenas, e quando o coletivo Macu pinta a serpente, ou quando eles fazem toda uma produção referenciando a ayahuasca, não é a bebida ayahuasca, mas é a entidade ayahuasca, né? Quando o Jaider faz a pintura de vovó, não é minha vovó material, é vovó encarnada em outras potências que regem a nossa existência, né? O vídeo que eu passei para a gente assistir, ele tem 10 minutos, eu não sei se a gente consegue vê-lo inteiro, porque eu acho que ele é como eu consigo traduzir nesse momento isso que você me pergunta, né, dessa relação com o ambiente, porque não é somente o meio ambiente, dentro desse meio ambiente tem outras almas, digamos assim, né, que são como a nossa, e daí toda essa produção se inspirar em trazer para as pessoas que todo esse universo ele se move como a gente se move e se move junto, mas que também a gente acaba vendo em muitas das produções dos artistas indígenas o que a gente fala de arte ativismo ou artivismo, que é a denúncia contra o que a gente faz com esses irmãos, que são os irmãos que estão aqui nesse universo do meio ambiente e que a gente deveria viver em equilíbrio, mas não vive, né? Eu acho sempre muito complicado, e tem um tempo já que eu não tenho só falado sobre essas coisas, e eu tenho procurado mostrar o que é isso, né? O que quer esse povo, né? O que esses índios querem quando vão lá em Brasília? O que eles estão fazendo? Por que isso? Por que esses artistas indígenas produzem dessa forma? Por que a comunicação indígena bate tão fortemente em algumas questões de denúncia? O que o movimento indígena quer, né? O que essas pessoas que se dizem indígenas pensam do mundo? Então, eu tenho me esforçado bastante de trazer de forma visual e de forma auditiva o que é o nosso mundo. Porque eu acho que não basta mais só a gente também falar ou escrever, precisa trazer essas outras dimensões para que as pessoas, pelo menos, consigam entender que a gente não está falando somente dessa relação de corpo que a gente tem aqui, ou dos padrões que a gente vive socialmente, a gente está inserido neles. A gente está falando que existem outras práticas cotidianas que a gente faz lá nos nossos núcleos, que não são as práticas que vocês fazem aqui, né? Mas que poderiam também, a partir de agora, pensar em fazer, né? Então, o vídeo que eu indiquei, eu acho que tenta explicar um pouquinho isso tudo e talvez valesse a pena a gente ver, né? Não sei. Vamos assistir sim. Dá para passar, né, Ariana? Será que Uhum. a Naine mesmo projeta daí? Você põe daí? Como é que funciona? Posso projetar daqui sem problema. Era só isso que eu ia combinar. Só, Pronto, só um vamos pouquinho. assistir então. Aí o pessoal pode reagir também ao vídeo, né? E fazer questionamentos, É. comentários. Gente, vocês estão conseguindo ver? Tá conseguindo ver minha tela? Sim. Tá. Tá. Vou botar agora play, tá? Eu sou Marta Ticuici, do povo Manoque, e na luta contra várias retiradas de direitos, eu participei contra a PEC 215 em Brasília. Eu acho que no ano de 2014 eu estive lá participando junto com outros estudantes da UFMT. Ainda na época a gente era estudante dessa universidade. Não tinha muitas pessoas, né? Era poucas os guerreiros que desceram para lá por ser num período de fim de ano, mas foi uma grande mobilização
que teve muita visibilidade e a gente acredita que tudo que aconteceu naquele dia não foi apenas algo movido aqui por esse plano, né? Se o senhor quiser pedir a palavra com o corredor, eu daria a palavra. Não posso falar. Não, Vossa Excelência não. Apenas os membros da comissão? Só os membros da casa, conforme o regimento. Em que artigo do regimento, Vossa Excelência, me proíbe a reclamação? Já vou ler. Muito obrigado. Com a palavra, deputado Zequias Sarney. O senhor deve saber, o senhor está há muito tempo na casa. Não, eu tô querendo aqui... Deputado Zequias Sarney, se o senhor não falar, vou passar para o presidente. Eu estou esperando meu tempo ser reposto ali. Pode repor o tempo, eu darei para o senhor o tempo necessário, pela sua grandeza. Presidente, antes de tudo, eu gostaria de deixar claro nessa minha primeira intervenção aqui o meu repúdio à maneira como essa comissão está se comportando no que diz respeito à votação desse relatório. São reuniões relâmpagos convocadas por curriolas e que acabam resultando nesse tipo de acontecimento que hoje se encerra. Mas eu vou me referir à ata. Senhor presidente, o que as atas constatam, tanto a ata do dia 5 de junho, quanto a ata do dia 11 de junho, constatam que, na realidade, essa comissão não viu ninguém. Essa comissão não viu a sociedade civil organizada, não viu os povos indígenas, só ouviu aqueles que tinham interesse. Está claro aqui na ata. Nenhum dos convidados da sociedade civil apareceu aqui. Em outra comissão ao lado, uma comissão onde eu gostaria de ter estado também, deputados resistindo contra a aprovação da vergonhosa PEC 215, que quer usurpar direitos garantidos constitucionalmente pelo Constituinte originário em 88 aos indígenas, o direito às suas terras. Querem trazer a demarcação de terras para o Congresso. Nós sabemos para quê. Para que não haja mais nenhuma demarcação de terras nesse país. Para que os mais vulneráveis e mais esquecidos desse país, os primeiros donos da terra, sejam mais uma vez usurpados, sejam mais uma vez esmagados, dessa vez pela bancada ruralista que representa algo em torno de 150 deputados dessa casa. Enquanto isso, do lado de fora, a pressão policial estava cada vez maior. 4 indígenas haviam sido presos após o confronto com a polícia e tudo isso fazia parte de um cenário de pressão que se desenhava para a efetivação dessa PEC. Olha lá, como que o índio é tratado? Foi agredido. A gente foi agredido, eu fui agredido, mulher foi derrubada aqui dentro. É uma vergonha. Essa que chama polícia! Se fosse para matar bandido, eu mataria! Mataria quem? Os pobres, os ricos não morrem! Os bandidos estão lá dentro! Os bandidos estão lá dentro! Muito obrigado! A tentativa de chamar a atenção dos deputados e da sociedade parecia que já não estava dando certo. Todas as estratégias já haviam sido usadas e nós estávamos próximos de um checkmate. Ou quase todas, né? E foi assim que a segunda parte da batalha começou. Mas aí a gente saiu das sombras, de debaixo das árvores, reunimos, conversamos e falamos, a gente precisa fazer alguma coisa. Lá dentro a gente não pode entrar porque estava totalmente cercado, né, por policiais ali. E a gente foi pro meio do asfalto e começamos a cantar, né, a pedir a proteção dos encantados. E quando eu olhei pro céu, eu vi, né, as nuvens se formando assim. Isso era o quê? Umas 12:30 da tarde. E nós percebemos naquele dia, sim, uma forte mobilização, né, dessa dimensão religiosa, né, com rituais que começaram de forma muito intensa naquele momento, num dia em que um céu claro,
nada indicava que fosse chover, e eu particularmente estava ali próximo, percebi, né, o Nailton que começou a fazer, né, cantos, jogava um pouco de água e jogava essa água para alguns lados, assim, dali na frente do anexo 2. Eu vi o primeiro, não tinha uma nuvem, né, no céu. Quando eu olhei, eu vi aquela nuvem assim se formando de um jeito. E a gente continua a cantar, a dançar em círculo e a pedir, né, com muita fé aos nossos encantados. E no Demorei eu só escutei os raios, né? Escutei os raios, mas a gente não parou porque a gente sabia que eram eles, né, trabalhando em outro plano para nos ajudar. E a gente percebeu, né, como que aquilo foi um momento bonito e forte, né, do ritual indígena, ou seja, houve um processo visível de mudança do tempo, uma chuva maravilhosa que se intensificou de uma forma absurda, fazendo com que, inclusive, a sessão fosse suspensa por falta de energia, pela inundação, inclusive, do estacionamento do Congresso Nacional, ali da Câmara, né, dos Deputados. Então, a nossa leitura é, de fato, de que houve a ação de talvez uma força que nós não conseguimos entender e explicar, e que talvez não precise também nem de entender e nem de explicar, mas que, de fato, agiu de forma a se somar, digamos, àquela pressão em que vários povos faziam ali naquele momento, né? E foi muito bonito ver, né, as lideranças ali, homens, mulheres, jovens, velhos, né, dançando, né, e fazendo uma corrente muito bonita, né, naquela chuva, inclusive, né, que foi, de fato, significou uma somatória, né, com toda a pressão que os indígenas ali faziam, né, cobrando, de fato, que o texto não fosse votado. Cuiabá, 19 de janeiro de 2021, 5h25 da manhã. A PEC 215 foi arquivada. Outras tentativas e ataques aos direitos indígenas vieram. Nesse momento, temos mais de 200 mil mortos pela Covid-19, uma doença que se espalhou pelo mundo. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, mais de 900 vítimas são indígenas. A vacina chegou em meio a tropeços, indignações e descaso com a vida. Estamos perto de um novo checkmate, agora muito maior diante do impacto do ser humano na natureza? Naine, você quer fazer algum comentário adicional sobre o filme? Então, eu acho que eu escrevi esse roteiro às 5 horas da manhã, de verdade mesmo, que geralmente eu acordo às 4 quando eu tenho insight, ou os encantamentos, né, para produzir alguma coisa. E eu acho que ele traz tudo isso que a gente está falando hoje, né? Do que a gente está falando? A gente está falando de corpos, coletivo, natureza e outros corpos não vivos ou não visíveis. Eu estava lá e eu posso dizer que tudo que eu contei aí é verdade, né? Assim, a gente tem muitas outras imagens desse momento. Essa PEC 215, ela vira agora essa nova, que eu esqueci, gente, o número dela, 420, PL 420, né? É a mesma coisa. E 490. Esse movimento 490, desculpa, e eu revi, todos nós revimos acontecer a mesma coisa, só que agora, gente, no meio de uma pandemia,
quase que imobilizados para ir até a Brasília fazer um movimento, e aí num desses grupos eu vejo a manifestação de um dos líderes dizendo que ele ia, que ele tinha vacinado e que ele não ia morrer em área, ele ia para Brasília, e ele foi com mais 10 guerreiros do povo dele, e aí as pessoas foram vendo e foram indo, e foram indo, e foram indo, e quem não foi, tentou se manifestar dos seus lugares, e aí a gente tem aquela imagem lindíssima lá na Bahia, né, do pessoal no meio da estrada, colocando o Bolsonaro na pontinha do cipó, e aquilo lá acabou virando um hino desse novo movimento. Eu fui para Brasília em junho, com muito medo, né, porque eu estava só com a primeira dose da vacina, mas eu fui, eu tinha que ir, porque a gente tem que ir, porque daí o meu povo já tinha ido também, a grande assembleia do povo terena, e de certa forma eles esperavam que eu fosse, e quando eu cheguei, a gente sente novamente aí que as coisas estão conectadas, e a gente estava mais de um ano, eu estou há mais de um ano sem ver o pessoal na aldeia, sem ir para a aldeia, mas quando a gente se viu ali, a gente sabia que tinha uma força muito, muito grande. A PL passou pela Câmara, porque agora eles usam artifícios muito fortes, e a gente era uma grande minoria, mas uma pequena minoria, assim, que cantava e dançava o tempo todo, porque a nossa única arma é cantar e dançar. Não tem mais nenhuma outra. A gente não tem mais nada a não ser o canto, a dança, os encantados e a natureza para intervir nessas situações. E então agora tem um novo levante em agosto, e aí agora todo mundo está consciente de que a gente pode fazer esses encantamentos lá de novo, sem medo, porque nesse grupo que esteve em Brasília, nós não tivemos notícia de pessoas que contraíram a Covid lá, e agora é para valer mesmo, porque na votação a Joênia Wapichana, deputada indígena, foi altamente humilhada. Eu não sei se vocês acompanharam a sessão, mas verbalmente ela foi muito humilhada, e é algo assim que a gente vê que é um cenário muito ruim, de pessoas que também agem com energias muito ruins, sabe? Eu acho que tudo isso paira no ar, e a gente acredita muito nisso. Então, agora, acreditando que a gente consegue voltar para Brasília com mais força, grande parte dos povos estão se mobilizando para voltar agora na segunda quinzena de agosto, que é quando acontece a votação lá no Supremo, né, do marco temporal, do caso Choclen, e também o Senado começa a analisar essa PL. Então, eu gosto muito desse vídeo para dizer que isso que vocês viram é isso que a gente acredita, é isso que a gente é isso que a gente tem. A gente não tem mais nada no seu canto e a dança. Fora isso, a gente só tem a gente mesmo. Quando eu cheguei no acampamento lá, estava tudo muito úmido, porque tinha chovido agora em junho, e eu vi lá meus parentes todos embaixo das lonas, e a gente estava bem. Estava todo mundo feliz, ninguém estava se sentindo mal de estar ali, porque a gente sabia por que a gente estava ali, sabe? E aí a gente vê, por exemplo, o Luiz Eloy, que é um advogado, uma pessoa que já ganhou renome nacionalmente, mas ele estava ali, né? Sem nenhuma pompa, sem nenhuma circunstância, porque ele é aquilo, nós somos aquilo ali. E não tem, eu não consigo explicar para vocês. E a mesma coisa os artistas indígenas, a Dayara, por exemplo, que mora em Brasília, estava lá, e também nas mesmas circunstâncias que todos os outros estavam. Então, eu acho que talvez o vídeo e essa minha fala possa explicar um pouquinho esse universo da arte indígena, como ela vem sendo feita e como ela sempre foi feita, né? Com essas conexões todas, com todos esses outros mundos que estão ao redor da gente. Naine, muito, muito importante, muito potente isso que você está falando para a gente, né? Eu tinha uma pergunta que tinha a ver com isso, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco de uma exposição que eu vi lá na Pinacoteca um tempo atrás, que foi da Grada Quilomba, né? Mas já que você puxou esse assunto e passou esse vídeo, né? E traçou essa relação da arte indígena com a resistência indígena, né? Como uma coisa necessariamente ligada, né? Numa entrevista que a Grada Quilomba, na época que ela estava fazendo exposição lá na Pinacoteca, deu lá para o El País,
ela comentou o seguinte, que no Brasil há uma euforia existencial por parte do público na recepção de trabalhos artísticos que reflitam essas questões. Acho que ela estava falando, enfim, das questões étnico-raciais, né? Ela diz, o público está 100 anos à frente das instituições, para dizer a verdade. E diz ainda, há um apelo pela arte que trata. Infelizmente, essas ainda são visões muito futuristas no presente. E aí tem um texto seu, na coluna que você tem no site do Itaú Cultural, chamado Eu Estava Aqui o Tempo Todo, Só Você Não Viu, a arte brasileira feita por indígenas. E aí você se refere a algo que está entre essa declaração da Grada Quilombo e que você falou agora, né? Que você diz o seguinte, o furor com que se busca nesse momento compreender o que é a arte indígena talvez reflita um pouco dessa ausência no processo de nossa formação escolar acadêmica, né? Tipo, eu estava aqui o tempo todo, só você não viu, né? Então, a minha pergunta é o seguinte, como que você vê o interesse atual de público institucional pela arte feita por artistas indígenas e por artistas afro-brasileiros? E até que ponto que você acha que esse interesse tem se refletido no apoio efetivo às lutas de resistência indígena e de resistência do povo negro e ao combate ao racismo e ao combate a uma perspectiva colonial? Uma coisa que eu sempre alerto, e por isso eu fujo um pouco do enfoque da arte indígena contemporânea e quero falar da arte feita por indígenas, é justamente para não ser algo que é novidade e depois a novidade acabe, né? Eu penso sempre esse interesse como processos de criação de políticas e gestões públicas para a inserção definitiva dentro desse universo e dentro dessa história da arte. Eu acho que esse furor por parte do público vem justamente do acesso que o público não tem a essas instituições, porque se a gente parar para pensar, a acessibilidade a instituições como o MASP, a Pinacoteca, é muito difícil para agentes comuns, né? E pessoas que não estão no âmbito, no universo da arte. Então, a arte indígena, ela pode ser vista no Facebook e no Instagram, né? E as instituições talvez não tenham se ligado que o Instagram é mais potente do que eles nesse momento em termos de visibilidade dessas produções. E eu acredito que muitos dos artistas indígenas têm também esse pensamento de que a gente não pode deixar virar tudo moda, né? E um outro texto anterior a esse, que foi o das mulheres que sabem demais, gente do céu, uma das entrevistadas, eu vou lembrar o nome dela agora, é porque, gente, é tanta coisa. Ela fala que a gente, quando consegue alcançar um patamar de reconhecimento, ou a gente consegue se elevar um pouquinho mais diante desse cenário, dessa cena, como é a cena da arte agora, a gente precisa se cuidar para o ego não prevalecer. Porque eu não estou falando só de mim, né? Eu estou falando de toda uma história, que é a história de outras pessoas. Então, assim, a gente precisa cuidar sempre para que a gente não se coloque sobre o motivo maior do nosso fazer, que não é o individual, né? A Yacuí Tupinambá que diz isso, né? Que a gente não pode perder essa essência, que é a essência da coletividade, ainda que eu seja um artista individual. Um exemplo bem bonito é um movimento que está sendo feito pelos Machacali, junto com o Jaider e outras pessoas, de vender obras para eles comprarem uma terra. Né? Não sei se vocês estão acompanhando, e na realidade eles não lançaram muita coisa ainda, mas eles estão tentando comprar uma terra para eles, né? Porque eles não têm. Então, talvez seja uma tendência também para aqueles grupos que estão totalmente já dissociados dos seus espaços e, inclusive, perderam a noção dos seus espaços, fazer o uso dessa produção artística para adquirir esses lugares. Assim como alguns artistas investem em suas próprias comunidades, e aí são coisas que a gente não comenta publicamente, porque isso não é algo para se comentar publicamente. Eu que comento nas aulas, mas também não falo o nome dos artistas que fazem isso. Mas, por exemplo, eu sei artista que construiu escola, que manda dinheiro para construir casa, para fazer manutenção de processo de saúde,
Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Esse interesse, ele pode ser algo de moda, mas a gente tem que ter, a gente do lado de cá tem a consciência que a gente precisa pegar, então, esse momento e transformá-lo em algo que vai ser duradouro. Pelo menos é isso que eu tenho tentado fazer, e é o que a gente tem pensado bastante na Pinacoteca. Fizemos o curso agora em junho, logo, logo a gente tem mais novidade, porque é algo que a gestão tem colocado como uma agenda dentro da instituição. Então, acho que para a gente o importante é não perder de vista o que a gente realmente está fazendo. Certo. Eu estava vendo dos materiais, né, disponíveis na internet, uma entrevista que você estava dando, né, agora não estou me recordando qual é, que você estava falando sobre, inclusive, estratégias nesse sentido durante a pandemia, né, da relação do mercado de produções artísticas indígenas para apoiar, né, as dificuldades que os povos estavam passando durante a pandemia. Isso. Bom, Naine, eu falei agora há pouco da Grada Quilomba, né? Enfim, Grada Quilomba, para quem não conhece, é uma artista visual afro-portuguesa, de origem angolana, se não me engano, e radicada na Alemanha, né? E ela fez, estou falando dela porque assim ela fez uma exposição na Pinacoteca, se eu não me engano, em 2019, e era muito interessante porque me pareceu muito parecido com o que você narrou, né, do Cubo Preto e quer dizer, essa dissonância entre como é organizada a Pinacoteca e as obras que lá estão nas exposições permanentes com essa exposição temporária, né? E aí a Grada Quilomba, nessa entrevista, ela fala o seguinte sobre a Pinacoteca, né? Fala, a Pinacoteca, que tem um acervo de arte brasileira composto majoritariamente por duas disciplinas clássicas, esculturas e pinturas, representa corpos que não são todos os corpos brasileiros. Portanto, há uma narrativa do que é o conhecimento, do que é a arte e dos corpos, sexualidades e dos gêneros excluídos, e que cria categorias para desumanizar certos corpos e identificá-los como desviantes, inferiores, insubordinados, aqueles que não podem representar a nação. Essa é uma das dimensões do colonialismo, que é patriarcal, é homofóbico, é toda forma de opressão, né? E então você falou um pouco sobre isso, né? Mas eu queria te pedir para falar um pouquinho mais, né? Do seu ponto de vista, o que muda, né? Ou não muda com a inclusão, né, na arte brasileira de artistas indígenas, e já não é mais a representação do indígena, né, mas os indígenas se autorrepresentando ou representando o que eles bem quiserem, né? O Paulo Tavares, na semana passada, estava falando um pouco, né, dessa relação, por exemplo, ele estava falando da estátua do Brecheret, estava falando do negócio da derrubada das estátuas, né? E sobre o modernismo, né? O lugar do modernismo também como um lugar de afirmação de uma identidade nacional, em que o indígena, por exemplo, tem um certo lugar que não é o lugar, talvez, onde os indígenas querem estar, né? Então, se você puder comentar um pouco sobre isso. O Denilson Baniwa fala que os indígenas são os primeiros modernistas do Brasil, né? E eu acho super interessante. Ele falou isso, inclusive, numa live que a gente fez, acho que semana passada. Ele falou, não, eles são os primeiros modernistas. Mas é aquela história, né? A gente estava aqui o tempo todo, só você não viu. E não viu porque o sistema, ele é branco, né? Ele é o sistema de dominação do corpo. E aí, eu lendo o chat, eu vi alguma coisa falando do universo cultural, me perguntando sobre. E na realidade, é que os nossos corpos são docilizados, né? A gente é treinado e monitorado para não sair do quadrado. E quando sai, vira essa explosão de movimentos e de momentos que podem alterar o sistema. Só para dizer para vocês que a gente tem alguns locais que resguardam, né, essa história, essa linha do tempo da história da arte do Brasil, e um dos que a gente mais conhece, não sei se vocês conhecem, são os verbetes do Itaú Cultural. Não sei se quem é da área de artes
recorre lá para buscar algumas coisas. Veshwa entrou no verbete, né? Então, eu acho que isso já é uma alteração na história da arte do Brasil. É contar que em 2020 a Pinacoteca de São Paulo recebeu a exposição, uma exposição só com indígenas, com pensamento indígena, com curadoria indígena e com investimento digno, porque cabe ressaltar que a maioria das exposições que convidam os indígenas não tem recurso nem para pagar seguro das obras, mas geralmente tem para pagar da obra do artista branco, né? E isso é uma reclamação dos artistas, inclusive, que estiveram em Veshwa. O tratamento que foi dado enquanto obra de arte. Não foi nada pedido nas coxas, tudo foi com seguro, devidamente registrado, transporte da forma como teria que ser feita, comissionamentos para quem tinha que ser comissionado, da mesma maneira que o artista não indígena. Então, a instituição teve que trabalhar com seus trâmites burocráticos, porque a gente tinha artista, por exemplo, que não tinha conta no banco nem RG. Né? Então, se vira. Se você quer mudar alguma coisa, essa coisa tem que mudar em todas as esferas. Acho que essa é uma das grandes importâncias, né? E a mesma coisa a aquisição das obras, porque se passou pelos patronos com valores dignos e honestos para os artistas indígenas diante dos artistas não indígenas que compõem a exposição. Eu tenho feito muita conversa sobre Veshwa fora do Brasil, e isso me chama muita atenção, né? Você falando da Grada, porque as instituições de fora têm muito interesse em entender o que está acontecendo aqui dentro. E dia desses eu perguntei numa dessas conversas por que eles queriam tanto ouvir a gente, né? Que ânsia é essa agora, né? De saber também o que está acontecendo. E a pessoa estava na Suíça e me falou assim, é porque aqui a gente já acabou tudo. Aqui a gente já não tem mais expectativa nem perspectiva de nada. Esse modelo que a gente está vivendo já ruiu e a gente não tem mais para onde correr. Então, quem está vendo alguma expectativa de correr para algum lugar está conversando com os indígenas. E a gente está vendo esse movimento no Brasil. Eu falei, mas no Brasil não tem isso, não. Eles estão deixando ruir, vai ruir tudo com índio sem índio, né? Eu brinquei ainda, né? Eu falei, que bom que antes de vocês irem todos para o buraco, vocês estão buscando outras maneiras de ver o mundo, né? Então, eu acho que é um pouquinho isso. A gente está indo para o buraco aqui sem sair da docilidade desse corpo. E aí, voltando lá na coluna, eu vou compartilhar com vocês o texto que eu acho que eu mais gosto lá da coluna, e eu acho que a coluna é uma contribuição grande para essas temáticas. O Daniel Munduruku tem, inclusive, né, a coluna dele também. E tudo isso é documento, gente. Tudo isso muda a cara da história. Tudo isso muda como a gente vê. Eu gravei há 2 semanas atrás para uma editora que já está com seus materiais didáticos prontos, já incluindo, inclusive, artistas como Arissana Patachó dentro do livro didático que vai para a escola. Só que aí a gente vai pensar no novo ensino médio, já dá vontade de chorar, né? Sei lá, ou de rasgar todos os livros, fecha a escola e acaba com tudo, porque do lado de cá a gente faz uma força, do lado de lá eles fazem uma pressão para as coisas não acontecerem. Então, acho que nós que estamos aqui temos aí também um poder muito grande de pensar os cenários, né? E de ver como a gente quer agir dentro desses cenários. Pois é. Hoje eu estava dando uma aula na parte da tarde, eu dou aula para professores de sociologia do ensino médio, e o tema dos livros didáticos da mudança nos livros didáticos foi uma coisa que apareceu forte na conversa. Eu acho que a gente pode, então, eu tenho algumas perguntas, mas eu acho que eu queria perguntar um pouco, já que a gente entrou no tema da educação, né? A gente conversou um pouco também com o Ailton Krenak sobre educação indígena, sobre escola, né? E eu queria ouvir um pouco mais você sobre esse assunto, né? A partir da sua experiência, né? Então, que comparação que você pode fazer entre os modos de educar dos povos indígenas e esse modelo educacional estatal, e que perspectivas que você vê para a educação indígena, para a educação escolar indígena e para a educação não indígena no Brasil? Eu vou falar dando um exemplo. Meu irmão, ele era professor numa escola indígena, mas antes disso ele foi professor na escola da cidade. Ele é professor de educação física.
Então, parece que tem uma padronagem também do professor de educação física, né? Aquele cara altivo que fala alto e ele é grandão, né? E quando ele foi para a escola da aldeia, as crianças de cara tiveram medo dele. Porque, além dele ser muito alto, ele falava muito alto. E aí, com o tempo, ele teve que reduzir a energia dele, porque as crianças eram muito calmas. Porque a gente não fala alto. Não tem por que falar alto, sabe? Dentro da aldeia com a criança. E a criança, ela tem alguns aspectos que vêm dessa convivência da comunidade, que você fala manso com ela, você não grita. E, inclusive, na pesquisa de doutorado, eu conversei com os professores indígenas da minha comunidade e eles falavam justamente isso, da dificuldade que eles tinham de sair para estudar na universidade porque eles não falavam. E a gente não precisa ficar falando o tempo todo. A gente precisa ouvir, né? O último texto da coluna eu escrevo justamente isso. O lugar de fala é ótimo, mas o da escuta liberta, porque quando a gente consegue escutar o outro, minha gente, a gente se desafia, porque a gente não quer escutar ninguém. A gente quer falar, porque a gente está com tanta ânsia, né, de falar, que a gente esquece que todo mundo precisa falar também. E aí, esse último texto, que saiu domingo agora, eu falo sobre isso, assim, gente, eu quero falar, mas quando eu parei para ouvir, foi libertador. Então, eu acho que o que a gente treina dentro das escolas é justamente isso, é ouvir e falar. É o momento de ouvir e o momento de falar. Alguns colegas que fizeram o intercultural não, Pro-Índia aqui da UFMT, eles falavam assim, eles deram uma entrevista, né, para o pai do meu filho, para a dissertação de mestrado, e um deles falou assim, que no começo ele ficava cheio de dúvida. Por quê? Porque ele esperava a aula acabar para falar com o professor. Porque lá no povo dele, você não interrompe quem está falando. Então, ele ficava segurando todas as dúvidas, no final aí a aula acabava e ele não tirava dúvida. E aí ele via os alunos interrompendo e ele achava aquilo uma falta de educação imensa. Porque você não interrompe o mestre, né? Aí, com o tempo, ele foi aprendendo que se ele não interrompesse, ele não ia aprender. Com vergonha, ele começou a interromper o professor para fazer as perguntas. Mas ele falou que foi 1 ano, ele nesse processo. Ele tentava esperar o professor parar de falar para ele poder fazer a pergunta, porque ele precisava escutar muito bem para poder fazer a pergunta. Então, são processos, né? E aí tem a ver com esse universo cultural, porque a escola, gente, é um lugar que engessa a gente. Eu já vi aqui, passei o olho e vi que está engessando vocês de falar da arte indígena. É óbvio, gente, escola é lugar de colonização, é lugar de dominação dos corpos. A criança não vai lá para aprender o mundo, ela vai lá para ser presa pelo mundo. Ela vai lá para aprender a ser mão de obra para o sistema. Nós, professores, vamos lá só para ganhar dinheiro, porque a gente tem que sobreviver. A gente ama o que faz, mas a gente vai tão sobrecarregado de tudo que a gente nem olha para a criança mais como criança. É a coisa do universo cultural. O meu universo cultural é formado de muitas coisas, mas essas muitas coisas, elas ou vão me sufocar, ou elas vão me fazer pensar que aquele outro ser humaninho tem um universo cultural também. E aquelas crianças que têm um universo cultural mais afetados pelo ambiente que ela vive, elas não são bem aceitas dentro da escola, porque ela não é dócil. É disso que eu estou falando nesse outro texto. Nós somos dóceis aqui fora, porque o sistema todo faz a gente adoecer dócil. Os povos indígenas, quando cantam e dançam e manifestam, são adocicados. Depois eu pego um trechinho do texto para falar essa alusão que eu faço aqui do dócil e do adocicado. Então, quando não nos deixam aplicar outras formas de ver o mundo na escola, não nos deixam porque eles sabem que isso é perigoso. Imagina se o professor que tem uma história de vida, de criação, levar isso para a sala de aula, o quão perigoso isso é dentro de um sistema opressor. É terrível. E aí eles fazem acreditar que a gente vai lá mesmo para trabalhar dentro da carga horária, ganhar o dinheiro e só fazer o que a gente tem que fazer lá. Mas eu não acolho o meu aluno, não acolho o meu colega, eu vou lá para a sala dos professores e reclamo. E aí, quando alguém fala que eu não posso levar o artista indígena para a sala de aula, eu acho que eu não posso levar porque eu sigo o roteiro, porque eu sigo o currículo, porque eu sigo o projeto político-pedagógico. Eu não faço nada oculto daquilo que está ali dentro. A escola é isso, gente. A escola é opressão. Infelizmente, a escola é opressão. Quando a gente tenta sair
desse sistema, a gente é punido. Isso é muito Foucault, né? Vigiar e punir. A gente é punido. E a gente é punido para mostrar para o outro que ele não pode fazer. E aí você fala, mas como é que eu posso fazer? Não sei, gente. Aí a gente vai desenvolvendo essas estratégias de fuga, né? De escapar dessas coisas. Talvez eu não precise colocar por escrito, mas a minha boca fala, o Daniel Munduruku fala, que palavras também são colonizadoras. Se eu deixar de falar, eu continuo colonizando pela minha boca, pelo que eu falo. Se eu vier aqui para vocês e não citar nenhum autor indígena, eu estou sendo colonizadora com meus parentes. Eu tenho dito que há muito tempo eu não leio autor não indígena para vir falar com vocês. Mentira, eu leio sim, porque eu gosto. Mas eu não venho falar. Falei o Foucault agora, né? Porque às vezes a gente precisa falar algum para dar uma remexida. Mas eu não falo mais. Porque se eu defendo que eu preciso fazer a contracolonização da escola, eu tenho que falar do meu parente que escreve. Eu preciso falar que o Daniel Munduruku escreve livros para adulto e para criança. Eu preciso falar que a Eliane Potiguara fala com mulheres. A gente precisa ler Eliane Potiguara e entender perspectivas de feminismo ou de atitudes de mulheres que fogem a esse padrão que amarra a gente, sabe? Então, assim, a escola passa por momentos difíceis e a gente fica para lá e para cá em retrocesso. Isso é incrível, como a gente vai e volta. E agora a gente está num momento muito difícil, em que a gente não consegue se movimentar muito, porque a gente está sendo vigiado o tempo todo. Né? O sistema vigia a gente e pune se a gente não seguir as regras que são ditadas. Então, quando a gente tem 371 pessoas aqui conversando, a gente já ganhou. Para mim, isso é poderosíssimo, né? Tem uma fala que é isso, né? Enquanto existir uma pessoa indígena no mundo, eles estão perdendo. Enquanto existirem 370 aqui na sala, eles estão perdendo. Estou aqui olhando o chat, né, para a gente também ver a participação do pessoal. Você está também olhando aí, né? Eu queria trazer aqui um pouco o que a Mariana Berta falou, né? Está dizendo assim, está fazendo um elogio, né? Muito importante sua existência, Naine. Na escola onde eu dou aula de artes, ensino infantil, quando tentamos incluir arte feita por indígenas brasileiros, o que é possível fazer nos planejamentos de toda semana, somos podadas de todos os lados com o argumento de que o Dia do Índio já passou. Você me dá ânimo, muito obrigada. E eu, desse comentário, né, eu tinha pensado uma pergunta que tem a ver com isso, né, que o campo das artes, ele é bastante, das artes em geral, né, desvalorizado na educação básica, né, e ainda mais agora, né, com essas recentes mudanças curriculares, né. Então, como que você pensa, né, a questão das artes pelas quais você transita nessa educação formal, né? Não só na disciplina de artes, como de maneira transversal, né? Que modos possíveis você consegue imaginar de fazer essa transgressão a partir das artes, né? Ou não tem, né? Eu tenho pensado muito nisso, sabe? Sabe que eu faço um podcast agora e ele tem essa intenção de pelo menos fazer alguns atravessamentos entre os conhecimentos filosóficos universais e as filosofias indígenas, que é para o professor escutar mesmo e pensar, nossa, tem um episódio do Camus lá com o Daniel Munduruku. E aí você fala, cara, o Camus falou isso, o Daniel falou isso, gente, isso cruza. E eu não preciso colocar isso no meu plano de aula hoje, mas eu posso falar isso depois, né? E esse semestre eu não vou dar aula na faculdade porque eu estou bem louca, querendo fazer tudo, justamente. Porque as ideias vão vindo e os parceiros vão vindo e as coisas vão acontecendo e constituir mesmo esses materiais orientativos. Agora mesmo, um grupo de autores, acho que foi a Júlia do Rigaud, que encabeçou, montou um jogo com autores indígenas, né? Foi distribuído para as escolas e pode ser baixado e impresso. E é um jogo para jogar com os alunos. Né? Em algum momento isso pode ser usado. Isso vai encaixar em algum lugar, né? Assim como os filmes, aí assim,
tem o audiovisual, tem muita coisa que a gente pode levar como material didático paralelo ao que a gente tem, né? E tudo isso está ligado ao universo das artes, porque eu costumo dizer que o mundo das artes indígenas não está desvinculado dos outros mundos, porque tudo é arte, viver é arte, né? O Atatakalu Walapiti diz que a segunda, como que é? Ela fala, o segundo elemento mais forte do ser indígena é a produção artística. E eu concordo com ela. Ela fala que o primeiro é a língua e o segundo é a arte. Porque a gente é atravessado por ela de tal forma que ela não sai da nossa vida, assim, né? Então, eu acho que tem muitas formas de fazer, sabe, isso acontecer dentro da escola, isso entrar e fugir o mês de abril, agosto, ontem, né, foi dia dos povos indígenas, aí depois vai ter o dia da mulher indígena, aí vai ter, e pode ser também em nenhum dia, né, pode ser qualquer dia, qualquer hora, a qualquer momento, e aí vai atravessando outras disciplinas, e o importante é a gente ir atravessando, sabe, fazendo essas conexões, e aí a hora que eu chego lá e vou ensinar o meu aluno a pintar alguma coisa, eu posso chegar e falar, olha, esse artista pinta assim, ele é indígena, ele é Banil, o Banil é lá da Amazonas, mas esse aqui que não é indígena, pinta assado, entendeu? Assim, e a gente colocando dentro de um contexto mesmo, não comparativo, mas informativo, né? Acho que são caminhos possíveis, mas eu tenho pensado bastante nisso, viu? Não tenho feito, porque para fazer também é muito difícil. Algumas coisas eu consigo fazer, outras eu não consigo, e aí a gente vai fazendo essas alianças aí que o Krenak fala muito bem, né? A gente tem que ir costurando aí as alianças para as coisas acontecerem. A Aine tem também aqui uma pergunta já lá do começo, né? Quando você estava falando da questão do seu interesse pela questão tecnológica, né? A Suelen está dizendo, além da cena audiovisual, como que alguns artistas indígenas que trabalham com tecnologia dialogam com a natureza? Poderia nos dar algumas referências desses artistas, por gentileza, ou onde buscá-los? Agora, em julho, o Denilson Baniwa fez um mapping lá na Alemanha. Ele fez aqui e mandou para lá, numa torre da Volkswagen, isso eu achei maravilhoso, que eram os encantados subindo na torre, né? A gente trabalhou em cima da Ema, que é um encantado terena, que está no céu. Não só terena, acho que outros povos têm também, né? Que é uma constelação. E o Denilson pegou várias dessas constelações, desses seres que moram no céu, e projetou na torre. A gente não tem imagens boas disso, porque a gente não estava lá. Mas foi um mapping que as pessoas enxergavam de vários pontos de uma ponte, né, da cidade, acho que era Hannover, o nome da cidade, e viam essas entidades subindo na torre da Volkswagen. E era uma coisa muito bonita e especial. Legal. Até me perdi aqui nas perguntas agora. Sim, a Júlia está fazendo uma pergunta que eu acho bem interessante, né? Que ela está falando sobre, está te perguntando sobre, Naine, queria que você falasse um pouco sobre a movimentação das mulheres indígenas nesses processos, né? Aí eu queria, você escreve bastante sobre isso, né? E aí eu queria te perguntar um pouco sobre se você acha que as questões de gênero pensadas a partir de uma perspectiva indígena, que outro sentido que elas têm, e se também se conectam de alguma forma com essas questões ambientais, com essas ideias de natureza, né, de alguma maneira. Então, essa questão de gênero, eu falo muito pouco a partir de uma perspectiva universal indígena, porque eu não consigo e não tenho permissão por falar por mulheres de outros povos. Eu falo a partir da minha própria experiência enquanto mulher, enquanto terena. Então, o que eu falo aqui se aplica a mim, e não a outras mulheres, inclusive a outras mulheres terena. É muito complicado querer colocar dentro de um contexto universal como funciona a questão de gênero entre as mulheres indígenas, até porque alguns povos já avançaram nesse diálogo. O que a gente sabe, de uma maneira mais geral, é que muitos homens indígenas hoje agem a partir de influências não indígenas, inclusive influências vindas do vício,
né? Do uso de bebida alcoólica, de drogas, de pensamentos que são pensamentos enraizados num pensamento do patriarcado e machista e que não eram de origem indígena. Algumas mulheres conseguem hoje manter um diálogo com os homens dos seus povos, algumas têm muita dificuldade. A gente vê um grau muito grande de violência, inclusive agora 2 meninas foram mortas essa semana, né, em regiões diferentes, e agora está se apurando como essas mortes aconteceram, se elas aconteceram dentro das reservas, se aconteceram fora, mas a gente sabe que isso tudo é gerado aí por essas situações de dominação desse corpo, né, e desse corpo feminino. Tem algumas pesquisadoras mulheres que falam que, inclusive, a prática de violência do homem indígena contra a mulher foi instituída e estimulada durante a ditadura militar. Se pegar os documentos da Comissão da Verdade, a gente vê algumas passagens em que os militares faziam os homens, os pais e filhos baterem nas esposas, nas mães e nas irmãs, como uma forma de violência contra eles, ou uma forma de fazer com que eles se submetessem ao sistema. E eles eram punidos dessa forma, né? E isso é dramático, você pensar que a punição que se dava a grupos de homens era fazer eles baterem nas mulheres do seu núcleo familiar, de estudo, né? De estudo sobre a violência e como ela foi se propagando dentro dos povos indígenas. Então, a questão que envolve os universos das mulheres indígenas, eu acredito que são muito amplas. Voltando, então, ao movimento agora de Brasília, pelo menos nesse grupo que estava de Terenas, essa delegação era comandada por um homem e por uma mulher de maneira igualitária para organizar o local e as pessoas do movimento, e isso para a gente é muito significativo e representativo, assim como nos momentos de fala e de manifestações culturais eram feitas por mulheres e por homens, e se vocês olharem alguns registros, na hora que a gente dançou, os homens fecharam com as lanças o local por onde a gente passava, e isso é muito forte em termos de gênero, porque demonstra aí que, ao menos aqueles homens que estavam ali, mantinham um respeito igualitário às mulheres que estavam na luta, né? Então, acho que eu posso dizer isso, porque eu não consigo falar aí por todas as mulheres, porque eu sei que existem situações de extrema violência acontecendo hoje dentro de muitas áreas e de muitos povos. Certo, essa generalização nem era o objetivo mesmo. Naine, você falou do podcast, né? Desse podcast. O podcast é um que se chama Parasqueué, é isso? Podcast para a Vida? Eu vou pegar o link aqui e comentar um pouco, passar o link. Eu estou com o link aqui do Google Podcast. Não sei se tem um link específico para eles. Acho que talvez seja eu coloquei aqui o do Spotify. Pronto. Se você quiser falar um pouquinho sobre esse podcast, sobre a proposta dele. Tá, eu vi que pediram também do jogo, né? E eu não tenho do jogo, porque na realidade eu não participei, não. É que a minha filha participou. Aí fala, ai meu Deus, até a filha tem a filha também. Já inventa as coisas, e aí ela escreve, e colocaram ela no jogo, porque ela é jovem, né? É adolescente, aí colocaram ela lá no meio. Mas eu não tive participação, não. Eu fui mãe só, na história. E eu não lembro de cabeça onde é que está o link, mas se eu lembrar, eu falo. Então, o podcast. Como eu disse, eu sou radialista, né? E eu gosto muito de rádio, mas eu parei de trabalhar com rádio há muito tempo, porque radialista eu acho que não trabalha em lugar nenhum mais no mundo, né? Assim, não tem mais vaga para radialista em lugar algum, assim, a não ser agora, com a ascensão de podcast, a gente se virar. E eu tinha muita vontade, na realidade, de voltar a trabalhar com áudio. E lá na faculdade onde eu trabalho, conversando com alguns colegas, um colega que ministra aula comigo na filosofia falou essa palavra, Parasqueué, durante um convite que eu fiz para ele participar de um seminário. Eu falei, opa, para aí, me fala desse negócio, que eu gostei do som dessa palavra. E aí ele explicou que era como se fosse uma mochila, que a gente carrega as coisas para a vida, né? As tecnologias de sobrevivência. E eu achei isso lindo. Eu falei, gente, eu estou encantada, eu quero esse negócio aí, né? Eu quero fazer alguma coisa com esse negócio.
e guardei, que isso foi em 2019 e ficou lá guardado, mas eu sempre pensando, esse tal de Parasqueué serve aí, né? O paneiro, ou são as tecnologias que a gente precisa, aí veio pandemia, aí tudo aquilo que a gente precisa revirar para sobreviver psicologicamente, né? Vamos dizer que a gente precisa encher essa mochila de coisa boa, né? Senão ninguém aguenta sobreviver mais um ano de pandemia, que eu acho que é o tempo que a gente ainda vai ficar nessa, né? E aí eu fui agraciada com esse prêmio de mestre aqui e tinha um dinheiro para colocar algumas coisas que eu gostaria de fazer. E eu falei, vai ser a Parasqueué, vou fazer. E esse vídeo, o Levante e Luta. Eu falei, os 2 produtos que eu estou guardado, que eu queria fazer. E aí fiz o Levante e Luta e convidei o professor para fazer a Parasqueué. Falei, professor, eu tenho um dinheiro para a gente fazer uns episódios e eu quero fazer. E aí a gente começou a conversar. E quando ele vinha... Aí eu peguei um livro para ler, que era do Guattari, e ele falava das 3 ecologias. Quando eu li o Guattari, eu falei, professor, olha o Krenak e o Guattari junto, pelo amor de Deus, eles não estão falando nada que um é melhor que o outro, não. Bora mexer com esse trem aqui, vamos fazer essa Parasqueué girar. E aí começou. Os primeiros episódios, nós falamos de violência contra a mulher, porque tinha outras colegas junto, mas aí a gente viu que não era o que a gente queria fazer, a gente precisava trazer esses outros pensamentos lado a lado, mostrar que a história é outra, a gente tem um monte de coisa para falar e a gente continua fazendo, inclusive o próximo episódio é do Krenak, né? A gente está editando ele essa semana e talvez na semana que vem já esteja no ar, mas sempre com esse objetivo. É a gente mostrar e tudo que a gente aprendeu é válido, a gente nem aprendeu, né? A gente não sabe nada de filosofia. Se a gente soubesse um pouquinho mais dessa filosofia que a gente teoricamente aprendeu, também a gente teria uma outra visão do mundo. Junto com esse pensamento aí dos povos indígenas ou dos intelectuais indígenas, para ver, quando a gente junta tudo isso, gente, é muito potente. A gente enche essa mochilinha de coisas que fazem a gente a pensar o mundo assim de uma maneira que não é essa que a gente está vivendo. A gente vai entendendo alguns confrontamentos, a gente vai aprendendo outras formas de ver as coisas sem se machucar demais. Então é isso, a Parasqueué, a gente fica conversando assim por longos períodos sobre tudo, todas as teorias possíveis e impossíveis e as experiências de vida, e depois vira o podcast. Então, a tarefa de casa aí do pessoal do curso é dar uma escutada aí no Parasqueué. Eu mesmo vou ficar assíduo ouvinte. E eu estava lembrando da Rádio Iandê, né, que é uma iniciativa muito interessante de rádio e que já existe há um certo tempo que participou, né, da exposição, né? Sim, a Iandê fez uma instalação do sistema, né, da rádio online e montou uma playlist com muitos materiais que eles tinham e algumas coisas também dos artistas que participaram de Veshua. Eu acho que hoje ela é uma grande potência, né, em termos de mídia indígena. Eu gosto bastante assim da produção, da equipe, de tudo que a gente tem ali guardado, né? E queria te fazer mais uma pergunta, se as pessoas também tiverem mais questionamentos a fazer, a gente já está se aproximando aí do nosso teto, né? Temos ainda uns 20 minutinhos, mas você apresentou, né, uma produção audiovisual e assim, é muito marcante, muito impressionante a vivacidade da produção audiovisual de cineastas indígenas, né, no Brasil há já muitos anos, né, com vídeo nas aldeias, mas hoje em dia se ramifica para vários lados isso, né, com a facilidade das tecnologias serem acessíveis, né. Então, a que você atribui esse florescimento, especialmente do audiovisual indígena? O que você pode contar para a gente sobre isso? E as potencialidades também do uso na educação, né? Porque é uma das coisas que pode ser feita, né, na escola. Eu acho que tem algumas
algumas questões que ligam muito forte, por exemplo, a própria visualidade e oralidade que o audiovisual tem, né? Povos indígenas são, por natureza, orais e visuais, né? Tem toda uma questão estética visual que o audiovisual carrega, e que isso eu acho que facilita bastante. A escrita entrou, mas ela ainda entra com muitas normas não indígenas. O audiovisual, ele pode trazer uma estética que não é baseada somente na escrita. E aí eu tenho uma experiência, eu vou contar 2 experiências. Uma, o Ariel Guarani, que é cineasta, eu acho que ele mora no Rio, falou que depois que ele aprendeu a operar a câmera e entender como que ele podia produzir, ele produz o filme na hora que ele quiser, com a estética Guarani. Ele não precisa nem escrever, porque está na cabeça dele, ele vai lá, vai coletando, vai conversando, os anciãos falam como que quer e ele vai fazendo. E uma vez eu fiz uma capacitação com os professores Terena, e aí tinha um grupo, que era o grupo da minha aldeia, que não escrevia absolutamente nada. Todo mundo sentado escrevendo, e um dos oficineiros já estava agoniado, que a gente tinha que entregar o material, e falou, não, o pessoal de sua aldeia só fica tomando tereré. O pessoal só está tomando tereré o dia inteiro. Eu falei, deixa, porque não é assim. Por quê? Porque a ideia não nasce no papel. E foi muito tereré para eles pensarem o que iam fazer, eles não colocaram no papel, porque estava tudo na cabeça. Eu trabalhei na divulgação do filme A Febre, e a equipe e a diretora me disse que também o pessoal traduzia, os atores traduziam o texto, né, para o tucano, e também não escrevia nada, não. Eles liam, traduziam e falavam. Assim, ela falou, né, incrivelmente ficava tudo ali. As cenas eles criavam do jeito que eles queriam, chegou uma hora eles faziam do jeito que eles queriam. Assim, então não é regido pela escrita, é regido aí por outras coisas que o audiovisual tem. Isso é uma percepção minha da facilidade de dominar o audiovisual, tá? Assim, talvez por isso ele se expandiu de uma maneira muito mais rápida do que a escrita, porque a escrita na língua portuguesa tem muitos detalhes, né? E aí a gente, quando é falante de outro idioma, por exemplo, o terena, algumas palavras não tem artigo, né? Não tem um artigo para a gente fazer a conexão. Aí, quando você vai escrever, já escreve de outro jeito, é mais fácil falar, né? Vamos falar logo que facilita a nossa vida e mostrar com os olhos, e por isso que eu queria mostrar o vídeo, porque eu não consigo escrever o que eu montei. Não consigo fazer um artigo sobre aquilo, porque eu preciso mostrar do jeito que está na minha cabeça. Então, eu acho que é uma outra forma de raciocinar também. Já que a gente vai para o final, eu queria mostrar, ou talvez eu possa colocar o link, esse vídeo que eu fiz com os professores da minha aldeia, da tese, porque eu acho que ajuda a gente a pensar a escola, né? E como é essa relação de escola e de educação fora da escola. Talvez eu possa colocar o link ou a gente possa assistir aqui, porque eu não sei quanto tempo ele tem. Eu posso botar aqui, se você quiser. Você coloca? Uhum, Tá, eu te mandei, né? Eu vi. Peraí. Primeiro, meu jeito de ser, costume, é a cultura, né? A cultura, o jeito da gente. Isso diferencia muito. Nós produzimos artesanato, nós vivemos pela agricultura, temos as nossas plantações aí, né? E isso nos diferencia do branco, que o branco ela vive na cidade, então, por exemplo, os alimentos já vêm direto da fábrica. Nós indígenas não, nós plantamos, colhemos, nós produzimos, nós se alimentamos com o próprio trabalho que a gente... Ela falou que diferencia, assim, a princípio, né, é a língua. É a língua. E a gente percebe aqui que isso não está se perdendo, né? Mas aí é que está o papel do professor, de manter essa língua. O que diferencia é a cultura, as tradições, porque o que os indígenas fazem aqui na escola lá, isso não fazem. Ou fazem e não reproduzem da mesma forma que os alunos aqui de dentro reproduzem. Por exemplo, né, a dança que eles fazem. E lá já não é a mesma coisa. Se eles tentarem reproduzir o que os alunos fizeram aqui, né, eles não vão, eles podem até reproduzir, mas eles não vão com a mesma intensidade, né? A identidade. Os brancos são, vou dizer, independentes. Nós, indígenas, nós dependemos dos nossos próximos e tudo que são
tudo que são resolvida, tudo que são questionada, é passada como se fosse uma reunião na família, aí a gente tira um resultado. Quando eu estudei, na minha época, era difícil, né? Porque nós não tínhamos as mordomias que os alunos têm hoje. Eu mesma morava muito longe da escola, ia a pé, né? Entrava às 19 horas, saía às 23h15, né? E vinha a pé para casa. Então, foi muito difícil. Estudar para mim não foi só assim para mim, digamos, para superar tudo aquilo que a minha família já tinha sofrido, minha mãe, meu pai, que não tiveram oportunidade de estudar. Então, eles fizeram de tudo para que eu pudesse estudar e terminar o ensino médio e fazer a faculdade. Essa pergunta eu coloquei a mim quando eu entrei já no 6º, 7º ano, que comecei a pensar, né? Por que a gente estuda? Por que nós devemos estudar? Porque no início os pais da gente que levam na escola, né? Só que a gente vai aprendendo, tá na escola, todo ano tá na escola. Só que quando a gente vai crescendo mais, a gente começa a perceber, né? Por que a gente tem que estudar? Aí a gente começa a pensar, puxa, se eu não estudar, o que eu vou fazer? Então, com os estudos, a gente pode buscar mais novos conhecimentos, podemos trabalhar. Não trabalhar somente para ganhar dinheiro, né? Isso que todos querem ver, né? Estudo só para ganhar dinheiro, mas o meu pensamento, o que eu quero é trabalhar para minha própria comunidade, que eu posso dar, aprender, e o que eu sei, o que eu aprendi até aqui, o que vou aprender, eu quero repassar para a minha comunidade. E isso a gente tem que começar com os pequenininhos, né? Só os vencedores que venceram, né? Agora as pessoas que não tinham nenhuma compromisso com a educação, principalmente nós, que na época que não tinha nada, que da aldeia Limão Verde, nós somos vencedores. Eu percebia que até os próprios índios não gostavam de falar que era indígena, né? Mas hoje está assim, mais aberto para essa questão da etnia indígena. Então hoje acho que ninguém mais tem vergonha de falar eu sou índio. É até um orgulho para a pessoa dizer que ela é índia. Porque muitas vezes a gente sofria preconceito, né? E a gente não tinha para quem recorrer. E muitas vezes a gente tinha que passar tudo aquilo sozinho, né? Mas superar aquilo que a gente estava vivendo. Quando a gente está fora do convívio, né, nos índios, a gente sofre muito isso. Porque muitas vezes eles falam que a gente é incapaz, né, chamando muitas vezes até de burros, né, digamos assim, ignorantes, né, porque eles não conhecem da maneira que a gente vive, da onde que a gente veio pra gente chegar, né, e conquistar nosso espaço. Estava na sala, aí uma colega falou assim, você é indígena, sim? Aí eu perguntei, por quê? É porque vocês não conversam, vocês são muito quietos. E aí, na hora de fazer o trabalho, se separaram de nós, porque nós tínhamos medo que nós não daríamos opiniões durante o trabalho. Isso aconteceu quando a gente passa para estudar o ensino médio, né? Que já é os professores não indígenas e então temos essa grande dificuldade por causa que professores não indígenas muitas vezes não conseguem acompanhar o aluno indígena, né? Desde criança peguei professores indígenas e quando a gente está dentro da nossa comunidade, o professor indígena já conhece a nossa realidade, né? Diferente que professores não indígenas. Quando a gente chega no ensino médio, por exemplo, tem no ensino médio que a gente encontra mais o tal de seminário, né? Muitas vezes eles colocam isso para o indígena, como se o indígena também não consegue fazer o seminário, né? Apresentar esse trabalho. Por causa que o professor não indígena querem ver o indígena, quando chegar nessa parte, ver lá embaixo, né? Que pensa que nós não estudamos, mas
conseguimos sim. Não só porque nós somos indígenas não vamos conseguir. Como que nós vamos conseguir se nós somos pessoas, né? Nós temos consciência. Eu sou da aldeia. As pessoas julgam muito pela aparência, né? O jeito de ser. Nossa, você é da aldeia, mas nem parece. Eu falei, sou índia terena. Como que é, né? Porque já fala, né, tem leis, né, já fala educação escolar indígena, e não está esse movimento assim de principal foco, né, educação escolar indígena. Isso aí é tão importante, está só no papel, né, tem que sair do papel ainda. Muitas coisas, porque muitos dos professores não sabem realmente o que é escola diferenciada, ter um currículo diferenciado, saber administrar isso para os alunos. Abrir os horizontes, porque o aluno hoje a gente não prepara somente para uma cultura, né? Mas sim para transitar, né? Tanto na cultura indígena, que o primeiro obstáculo que eles têm a intenção de desistir já, né? por causa que eles não são preparados para os preconceitos que virão, das lutas que eles terão ainda. Creio eu que isso falta ainda, porque isso depende muito de cada professor também criar nos alunos esse opinião, ser crítico, não aceitar tudo que é imposto. Isso desde pequenininho a gente tem que formar isso na cabeça das crianças, dos alunos, principalmente, né, para que eles possam futuramente se defender. Não, para mim, na minha opinião não, porque não é a realidade da nossa aldeia, né? O livro didático ela vem específico para os não indígenas, né? Então, nessa parte já fica um pouco complicado para nós entendermos melhor, vou dizer assim, porque poderíamos ter um livro com os mesmos materiais, mas nos trazendo na tradução da língua terena, né? O livro de língua portuguesa, eu utilizo mais para exercício e leitura, assim, eu acho os textos muito longos para eles, que se tivesse um livro didático direcionado para os alunos indígenas, porque o que nós temos são textos que não são do conhecimento dos alunos, não é da nossa realidade, né? E para quem tem dificuldade, isso se torna assim um ponto mais obscuro para eles ainda. Nossos livros são muito complexos para eles. Os livros didáticos que vieram esse ano tá sendo bom. Só que no caso assim, a gente tem que adaptar, né, para o nosso cotidiano. Não aceitar tudo que é imposto para nós dentro do livro. Agora é meio diferente, porque língua terena, só que os conteúdos vêm de lá. Aí a realidade é como que a gente faz para dar aula de língua terena. Materiais didáticos, isso nós não temos, né? Nós, como os professores, nós estamos, vou dizer, tentando confeccionar, né? Porque nós temos que inovar a nossa confecção. Na medida que você trabalha e você tem um planejamento, que você tem o objetivo daquilo que você vai trabalhar, né? Porque não adianta você mostrar um filme por mostrar, né? Você tem que pedir um retorno daquilo que eles estão assistindo, para ver se realmente houve entendimento, né? E da parte escrita também é um retorno para você cobrar e ver o que eles já estão produzindo, né? Se está dentro da coerência, coesão, né? Um desenvolvimento deles. Normalmente eu trabalho com filme de literatura, né? Porque não é assim, com o filme que está direcionado para eles, o filme, né? Vidas Secas, no caso. Por exemplo, produção de texto, colocar um vídeo, depois você pede para as crianças recontarem e eles produzem o texto até de uma forma diferente. Filmes, então, em relação voltado à nossa cultura, né? Eles gostam, que querem aprender também, né? Não querem deixar, querem crescer vivendo nessa cultura, onde somos, né? E queremos estar guardando os vídeos que eles mais gostam de assistir, é isso mesmo, né? Sobre a aventura, o que nós temos,
não só nossa, mas também de outras etnias, né? Porque nós devemos saber também, conhecer como os nossos patrícios, né? Vivem também, porque também são indígenas, assim como a gente. O que diferencia é só a cultura mesmo. Porque eu muitas das vezes eu levo na sala, e como que eu falei, voltado para a questão indígena. Como a semana passada eu trabalhei com o pessoal do 4º ano, isso voltando para o meio ambiente, né? A questão da água, dos nossos rios. Tanto que eu trouxe o vídeo do Rio de São Francisco para eles verem que não é só aqui que está acontecendo, né? Essa degradação do leito do rio. Então, tá no modo geral, mas se a gente cuidar aqui e conscientizar isso, acho que vai melhorar muito. Trabalhando a questão indígena, o meio ambiente, né? E a comunidade em si. Eles gostam mais de filme de terror, só que a gente não passa em sala, mas o que eles pedem. A gente mostrando as fotos, principalmente, não fica aquele vazio, né? Então, eu acho que é muito importante. Tem tido um bom resultado através das fotografias, principalmente com os pequenininhos, né? Nós não podemos estar assim saindo numa distância tão longe, devido muitas coisas, né? Por exemplo, aqui na nossa aldeia temos muito cerrado, muitas pedras altas onde que temos que passar quando a gente sai fazer uma pesquisa, né? Em relação à fotografia, é bom que o próprio professor registra e leva para os alunos, né, a fotografia. E através da fotografia o aluno poderá perceber este local, né, esse tema que nós pesquisamos. Eles falaram para mim no primeiro dia de aula, que eu lembro que o professor falou para mim que eu não, assim, eu tava com medo de mexer. Aí falou para mim, Rosinete, ele falou para mim, esse aparelho não vai te engolir, você tem que engolir. Venha aqui na frente, meu amigo, se apresente. Venha aqui na frente, meu amigo, se apresente. Kinakanone kuchike, inigone shakapu. Kinakanone kuchike, inigone shakapu. Bom, esse vídeo fez parte da minha dissertação, da minha tese, né, de doutorado. Ele não tem nome, mas acho que se ele tivesse nome ia ser Como Burlar o Sistema Educacional para a Escola Indígena Diferenciada na Prática, né? Porque vocês veem que os professores vão dando várias deixas de como eles vão tentando fazer com que a escola seja realmente uma escola com a cara da comunidade, né? Lindo, esse semestre eu vou passar para os meus alunos do mestrado, os professores de sociologia. Vai ter uma aula sobre educação indígena, educação quilombola e tal. E, então, o pessoal está pedindo, né, se você puder deixar no chat o endereço onde o filme está disponível, mas... E tem o Drive, né, Ariana, que o pessoal fez com os materiais, é isso? Bom, a gente Oi, Pedro. Desculpa. Na hora saiu um vídeo, o YouTube continuou e eu continuei com o Naine falando em um outro vídeo que o YouTube, eu não ouvi você. Você pode repetir? Mas acho que você falou comigo. Falei para a Naine colocar no chat o endereço do vídeo do YouTube, mas tem a questão do Drive, né, que está fazendo. Mas enfim, acho que a gente está chegando no nosso horário, né? E eu acho que a gente teria muitos outros assuntos para desenvolver, só esse vídeo aí já dá tanto pano para manga, mas eu acho que a gente pode ir encerrando e aí, enfim, por um lado, agradecer bastante a Naine por essas várias aulas que a gente teve hoje, né? E agradecer também porque nesse momento eu estou deixando a mediação, né?
e a gente está terminando esse ciclo Natureza, e eu acho que foi bastante importante também para mim ter essas conversas com Naine, com o Paulo e com a Ailton. Realmente foi muito produtivo. Eu queria falar para a Naine, se quiser fazer umas palavras finais aí da nossa conversa de hoje, você fique à vontade, e depois a gente passa para a Ariana para encerrar aí a nossa atividade. Bom, gente, eu vou agradecer a companhia de vocês. Quando a conversa fica boa, acaba, né? Por isso que quando a gente está no meio, assim, dos parentes, a gente não acaba nunca a conversa, vai embora. Vai a noite inteira conversando. Mas Faltou espero o tereré. reencontrar. Faltou o tereré. Reencontrar todo mundo em outras oportunidades. Eu quero só deixar um recadinho que em setembro eu vou estar fazendo um curso aberto. Um é no Sesc São Paulo e o outro é na Escola Iracema das Artes, que daí já é baseado no podcast, na experiência do podcast. Nós vamos fazer as conversas sobre as tecnologias de si. Então, qualquer um pode participar. Espero que vocês possam e sintam vontade, e aí a gente pode se reencontrar e continuar as conversas. Muito obrigada pela presença de todo mundo e pelas trocas. Gente, muito obrigada. Muito obrigada, grata, Pedro, Naine. Valeu, gente, obrigada, Naine, obrigada, Pedro. Foi incrível, obrigada. Muito bom mesmo. Tchau, obrigada. A próxima aula vai ser quinta-feira, vai ser Conventura Profana, a gente vai ter a mediação de Gilson. Pedro, muito obrigada, foi incrível, assim, essas conversas junto com você, Naine, por hoje também. Enfim, acho que foi de uma partilha essencial, a gente está pensando em como desdobrar, né, tudo isso para ter algo até mais mergulhado com algumas pessoas, então vamos ver. E eu vi já que tem um grupo autônomo no Drive também, né, eu vi que vocês já estão se organizando, assim, os professores muito, enfim, todo mundo muito adiantado, mas a gente vai organizar todo esse material de pesquisa também quando a gente for lançar o curso. Então, acho que isso é o que fica também. Mas é isso, boa noite, gente. Boa noite.